Hoje, no De Olho no Rio, vamos falar sobre a cadeia dada nos petistas. Em seguida, vamos falar sobre o apagão em todo o Brasil. Depois, do péssimo atendimento dado pelos bancos aos seus correntistas. Vamos falar também sobre a questão que vem chamando a atenção da cidade do Rio de Janeiro, os justiçamentos. E, por fim, vamos falar sobre um assalto, ou seja, um arrastão em um hospital. Fique de olho no De Olho no Rio. Os petistas que foram condenados pela prática de diversos crimes pelo Supremo Tribunal Federal, quando das suas prisões resolveram fazer um gesto simbólico, ergueram a mão e a fecharam. A pergunta que se faz é o que significa isso? Significa absolutamente nada. Esses foram presos pela prática de crime comum. São políticos presos pela prática de crime. Agora, em uma cerimônia na Câmara dos Deputados, o vice-presidente da Câmara, também do PT, ao se sentar ao lado do ministro Joaquim Barbosa, relator do mensalão do PT, fez o mesmo gesto, ergueu o punho e fez o gesto simbólico daqueles que foram presos. Me parece provocação, mera e banal provocação. O ministro Joaquim Barbosa poderia muito bem ter respondido da seguinte maneira. Sabe o que isso significa? Cadeia neles. E em seguida levou à prisão o ex-presidente da Câmara, petista também condenado. Por isso, esses gestos translocados de pessoas que não têm responsabilidade institucional devem ser exemplarmente punidos. Cadeia neles. Mais um apagão da Dilma. Sempre se arruma uma nova desculpa para o mesmo problema. Faltou luz. A luz faltou em vários estados, em várias localidades. Me lembra aquela música antiga que se cantava no Rio. De dia falta água e de noite falta luz. Mas agora falta luz também de dia. E é um problema muito sério, que causa graves prejuízos, não só ao município, ao Estado, aos empresários, a todo tipo de negócio. Impacta negativamente a economia. O problema é grave e é reincidente. A cada momento ele acontece novamente. Luz é importante para o desenvolvimento. Energia é fundamental para um Brasil que quer crescer. E o que nós temos visto nos últimos tempos, em função da falta de chuva, da baixa dos reservatórios, é a falta de condições do Brasil se abastecer corretamente daquilo que impulsiona o desenvolvimento do país. Dilma, mais um apagão na sua gestão. Esta semana, o meu amigo Kaique Mouton fez uma reclamação que me pareceu bastante apropriada. Ficou mais de 1 hora para poder pagar uma conta no banco do qual é correntista. Sabe por quê? Porque hoje as pessoas que trabalham nos bancos estão sendo substituídos por máquinas. Isso melhora o serviço? Melhora para aqueles que têm acesso à tecnologia. Mas existem muitas pessoas que não usam ou não têm condições de usar as novas tecnologias. Existem as pessoas idosas que possuem as suas contas nos bancos e não operam com facilidade um sistema de computação. Por isso, é preciso que os bancos se adequem a atender corretamente o seu público, aqueles que pagam altas taxas bancárias para poder ter o seu dinheiro naquela instituição bancária. É preciso atender a população com qualidade. É preciso dar um serviço de excelência, porque o banco está prestando um serviço para quem é correntista da sua agência. Não é um favor que ele está fazendo. Tudo que ele faz, ele cobra. E por isso,
O cidadão tem que ser bem tratado em todas as agências bancárias. Não há quem vá hoje a um banco que não fique horas e horas esperando pelo seu atendimento. Quem com ferro fere, com ferro será conferido. Isso parece se tornar a tônica em nossa cidade, o Rio de Janeiro. As pessoas estão começando a desacreditar nas autoridades, a desacreditar na justiça e começam a tomar a justiça pelas próprias mãos. Recentemente, uma PM foi chacinada no Complexo do Alemão em função de uma falsa pacificação. Os bandidos estão lá fortemente armados e mataram uma policial que estava ali, praticamente abandonada num container de lata que é vendida por amigos do governo. Em seguida, a Polícia Militar, numa ação de combate ao crime, na retaliação à morte de uma policial que não pode ficar impune, por sua vez, mata 6 criminosos. Essa é a forma correta e adequada de dar essa resposta? Talião criou a sua lei. A sua lei estabelecia olho por olho, dente por dente, uma vida por uma vida. Pode parecer absurdo, mas naqueles tempos isso nada mais é do que aplicar o princípio da proporcionalidade. Foi um limitador na aplicação das penas. Ou seja, para cada ato deve sofrer aquele que praticou a mesma consequência. Os tempos mudaram, estamos no Estado democrático de direito e vemos um jovem menor assaltante no Flamengo espancado e preso a um poste porque as pessoas não acreditam mais nas autoridades. É a falência do Estado, é a falência do processo de segurança pública na nossa cidade. É preciso corrigir os erros, é preciso combater o crime permanentemente e não podemos tomar a justiça pelas próprias mãos. O que temos que fazer é exigir que a justiça seja feita por aqueles que têm a obrigação de fazer o policiamento e de julgar os criminosos. Justiça neles. Já que falamos em segurança, é bom não deslembrar, para que nós não nos esqueçamos, que pela segunda vez a Redditor é assaltada. Este ano, agora, recentemente, o hospital foi invadido por bandidos armados que assaltaram pacientes, médicos e enfermeiros. Um verdadeiro arrastão. E eles continuam a dizer que está tudo sob controle. A pergunta que eu faço é sob controle de quem? E a resposta que eu dou é a seguinte: do crime.